bem-vindo, bem-vinda a mais um Podclips. O Podclip para você empreendedor dessa região pulsante da Pampulha, mas é estendido a todos, porque aqui a gente sempre traz insights, ideias para você que está começando o seu negócio, para você que já está na jornada já há muitos anos. A gente sempre traz aqui um convidado para contar um pouco da história dele e essa história, às vezes, muitas delas, para inspirar você. Então é isso, o nosso propósito aqui, nós estamos para mais um então Podclips. Ao meu lado, Ricardo Pádua, essa pessoa com essa camisa aqui, tá parecendo que tá indo para Havaí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiver assistindo o vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva e comente, hein? E hoje, Rose, o programa tá pelando, hein? Hoje tá. Como? Só que antes da gente falar aqui, trazer o convidado, antes da gente apresentar um convidado, eu quero falar da Notável Contabilidade, que é a sua parceira essencial para o sucesso do seu negócio e também gestão, ok? A Notável Contabilidade é uma contabilidade consultiva. E o que é isso? Ou seja, além do simples cumprimento das obrigações fiscais, ela também te ajuda, né, a emitir guias de impostos, encargos sociais, declarações para o governo. A Notável Contabilidade, ela se concentra em oferecer orientações estratégicas e suporte personalizado. Mais informações, @notável_contabilidade ou o telefone 31 98884 7074. E se quer ficar assim, fale com o Zain. Olha! Surgiu o bordão. Sensacional! O que Ricardo... aqui é positivo, né? Quando você vai ficar positivo, fale com o Zain. Gostei. Maravilha. Bom, e é nesse clima, então, que nós vamos apresentar o nosso convidado, que tem histórias incríveis, né? E a gente vai conhecer um pouco deste homem empreendedor e que tem muito a nos ensinar. Vamos falar com ele, sou Elcio Cardoso. Barbosa, sou Elcio Barbosa. Olha eu com Cardoso aqui. Cardoso? Se colocando um Cardoso no meio do Barbosa. Que... Mas antes de falar, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Eu entendi, sou Elcio. E aí, som. E eu tava, senhor... Eu tava colocando senhor Elcio, entendeu? Assim como mas falar, o nome dele... sou Ricardo. Isso. Eu sou Elcio. Mas Som Elcio Barbosa. Agora eu acertei. Uau! Uma salva de palmas para ele! A gente custou para acertar no nome aqui, né? É isso, mas o meu nome é esse mesmo, só Elson Barbosa. Mas alguém já confundiu achando que era senhor? Não, me chama de senhor Elson. Senhor Elson, exatamente. Várias pessoas. Então não foi só eu. Então, isso minimiza aqui a minha vergonha, né? Bom, a primeira pergunta é sempre... A gente começando aqui o bloco aqui é o seguinte, a gente quer saber quem que é o Sou Elcio, de onde que ele veio, como é que foi a infância dele, né? Qual o ninho que saiu, como é que foi a trajetória até você chegar aqui em Belo Horizonte, se você nasceu. Olha, Ricardo, Rose. Descontou na hora. Rose, eu, em poucas palavras, Belo Horizonte sempre foi um sonho para mim, né? Desde criança, lá no Vale do Jequitinhonha, né? Em Turmalina. Eu saí de lá com 15 anos de idade, mas na realidade, com meu pai, eu já trabalhava a partir dos 8 anos de idade. Meu pai era o primeiro motorista, né, comerciante, caminhoneiro da cidade, era o único caminhão que a cidade tinha, e com 9 anos meu pai me ensinou a dirigir caminhão. E todos os meus irmãos, eles ficaram por lá quando atingiram já a adolescência, e eu fiquei um tempo lá ajudando meu pai, mas não quis aquilo desde criança. Eu já sonhava com Belo Horizonte. Aquela condição você não aceitava ela, né? Não aceitava. Então eu coloquei 2 pares de roupa na mochila, tênis no pé, um chinelo junto com um par de roupa, uma mochila verde, aquelas parecidas com o exército. Peguei uma carona de caminhão, de carvão, e vim embora para Belo Horizonte.
né? E cheguei em Sete Lagoas, na siderúrgica, descarregou o caminhão, e de lá nós partimos para Belo Horizonte. E aquilo, meu sonho se realizou a partir dali. Então, sem saber onde ia ficar, foi na aventura, sem saber o que ia fazer, mas eu tinha um sonho, né? Trabalhar, estudar e vencer. Né? Esse era o meu sonho. E lá no interior você não estudava, não? No interior eu fiz até a 6ª série lá, no interior. Então, é tudo muito difícil naquela época, né? Muito difícil, Vale Jequitinhonha, pobreza. Ou sua família tinha uma classe alta? Não tinha perspectiva nenhuma. Meu pai era um caminhoneiro, comerciante, uma condição até razoável. Em relação aos outros, né? Mas em ainda relação era outros, difícil. Mas era muito difícil para todo mundo. O seu sonho era muito maior do que o limite de Turmalina, né? Meu sonho era bem maior. Então eu queria um lugar onde me desse essas condições. Tanto que hoje Belo Horizonte é a minha segunda terra, onde eu criei a minha família. Belo Horizonte, eu inclusive recebi o título cidadão honorário de Belo Horizontino, né? Eu posso dizer que sou Belo Horizontino, né? Da Câmara Municipal. Legal isso. E Belo Horizonte, eu sou apaixonado com Belo Horizonte. Belo Horizonte me deu essas oportunidades todas, com muita luta, com muita dificuldade, chegando em casa 1h da madrugada e levantando às 5, 5h30, já para ir para o trabalho. Não era aquela época de ônibus, né, que você tinha que pegar os ônibus, né, você pegava um ônibus até um ponto, do centro para outro ponto você pegava outro, né, o bairro é bairro como existe hoje em Belo Horizonte. Então era uma luta, tinha que andar muito às vezes para chegar no ponto onde você precisava de pegar o ônibus. Então, mas tudo isso foi um aprendizado, porque depois de trabalhar em diversos locais, de balconista, em lanchonete, em depósito de mercearia, de todo tipo de trabalho, eu estudava. À noite, estudava. Estava terminando o supletivo do 1º grau. E continuei estudando. E quando eu fui para o Exército, muitas pessoas, jovens, às vezes ficam preocupados. Para mim, foi mais um sonho realizado, porque lá eu seria um soldado, uma autoridade. Então, eu servi Exército mais de 1 ano. Quando eu saí, eu já tinha um trabalho garantido, né? Eu fui trabalhar de motorista do Palácio Cristo Rei, onde é a residência oficial tinha carteira já do arcebispo, já tinha tirado carteira no Exército. E lá, onde eu trabalhei, inclusive, né, trabalhei por 2 anos lá, com Dom Serafim Fernandes de Araújo, que era parente até da minha mãe, né, dos Araújo nossos de Itamanandiba. Eu fiquei esse tempo lá. E quando o Papa João Paulo II veio, eu tive a oportunidade 1982. de dirigir o carro, levando ele de volta para o aeroporto. Sério? Essa primeira vez que ele veio? A primeira vez. Foi 1982, né? 83, 81. E aí eu terminei o 2º grau, depois, pagando do meu trabalho, com uma bolsa de 1/3 de bolsa no Promove. E fiz vestibular para a Universidade Católica e eu fui transferido do Palácio Cristo Rei para a Universidade Católica, que depois se transformou em PUC. E na PUC, então, eu comecei de office boy, agente administrativo, auxiliar administrativo, assistente administrativo, até ser secretário da Faculdade de Letras, da faculdade que eu estudava. Que eu fazia. Você estudou letras. Letras. E depois... Mas nessa época você mesmo se sustentava ou seus pais tinham que mandar dinheiro? Eu mesmo sustentava. Meu pai nunca mandou um centavo. Nem meu pai, não foi árduo, né? Não foi fácil não, né? Não foi fácil. Então, eu nesse período, virou PUC, né? Eu fui assessor do Centro de Ciências Exatas depois eu fui assistente do presidente da Sociedade Mineira de Cultura, né, que é a mantenedora da rede de colégio, das faculdades, das universidades, que era o Dom Serafim. Né? E então, depois, eu fui fazer Direito.
Direito. Você concluiu letras? Letras. E depois fui fazer Direito, que eu não terminei, fiquei até o 3º ano do Direito, mas com aquele sonho de continuar, e a política, então, não deixou eu continuar. Entrou na veia. Aí eu conheci na PUC, né, as lideranças, o prefeito de Contagem, Nilton Cardoso, conheci os deputados, né, federais, senadores. Eu entrei nesse mundo político aqui em Belo Horizonte. Nessa época eu tinha 20 e poucos anos, né? E então eu fui receber um convite do prefeito de Contagem, estava no 2º mandato, para ser assessor dele na prefeitura de Contagem. Qual o prefeito que era na época? Era o Nilton Cardoso. Nilton Cardoso, tá. E eu então fui, aceitei o convite e fui ser assessor dele lá. Mas ele tinha um projeto para ser candidato ao governo de Minas. E eu então, logo depois de alguns meses, tive que sair para ser o coordenador operacional da campanha do governador em todo o estado de Minas Gerais. Você acha que essa... Claro que a gente está vendo aí que foi uma evolução, né? Não foi nada da noite para o dia, você foi galgando ali. Você acha que isso deve muito à sua articulação, assim, ser uma pessoa comunicativa, expressiva? O que você acha que... Olha, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de fazer amizades, né? E eu sempre gostava mais das amizades de pessoas mais velhas do que eu, né? E nessa época eu fazia muitas amizades e a política meio que foi uma consequência. Foi natural as coisas acontecendo. Né? Foram acontecendo. E então nós ganhamos o governo de Minas, uma turma de jovens. O mais velho lá deveria ter coordenador geral, uns 40 e poucos anos, né? E aí então fui para o governo de Minas, né? E fui coordenar exatamente uma das áreas mais importantes do governo, que é a comunicação social. Ah, tá vendo? Né? Tudo tem a ver, né? Assim, então, as coisas, a gente vai no caminho daquilo que tem a ver muito com a gente. Então, né? Tudo que o governo investia, né, esse planejamento desse investimento, a previsão orçamentária, tudo era eu que fazia. Né? Eu não formei administração de empresas, mas administrava tudo isso. Né? Eu tinha uma equipe grande, né? E essa área, quem lidava com, além dos diretores de publicidade, o assessor-chefe de imprensa e tudo, mas tudo mais, o planejamento e os investimentos era comigo. Né? Então eu que negociava com as agências de publicidade, a imprensa oficial era subordinada a nós, né? A minha administração, a TV Minas, né? TV Minas, a Rádio Confidência, era tudo subordinado a SECOM, né? Era subordinado também a SECOM naquela época, o Departamento Estadual de Telecomunicação. Então era uma estrutura grande e eu era o superintendente administrativo e financeiro. Mas eu ficava mais que com uma assessoria do governador, contato direto com ele, do que propriamente um superintendente administrativo e financeiro. Né? Convivi com esse meio todo, né? Os profissionais de todas as televisões, rádios, jornais. Até hoje eu conheço esse pessoal quase todo, né? Eu devo ter colocado, naquela época não existia obrigatoriedade para concurso público, então eu devo ter contratado aí aproximadamente quase 200 pessoas nesse período. Depois é que veio os concursos, depois da Constituição de 88. Então eu tenho essas pessoas amigas, até hoje de vez em quando eu encontro sou eu aposentei, eu era assessor da Secretaria de Comunicação, era indicação. Então até hoje, as equipes do atual governo de Minas, né, dessa área, todas pessoas amigas da gente. Então assim, foi muito gratificante, porque eu saí de carona de caminhão de Turmalina um dia, com 2 pares de roupa, e de repente, com 25 anos de idade, eu cheguei em Turmalina com uma caravana aí, com 2 aviões, eu representando o governador de Minas na minha terra para inaugurações de diversas obras. A sua terra é a Turmalina? Essa que seu pai morava é Turmalina? Turmalina. Okay.
Então, assim, 10 anos depois. Uhum. Que orgulho para a família, né? E para os conterrâneos também, né? Então, assim, foi algo assim, importante na minha vida. E a partir daí eu só saí da política 20 anos atrás, né? Porque, infelizmente, política não é fácil você conviver nesse meio, né? Mas na época eu fui prefeito 2 vezes da cidade. De Turmalina, né? Da minha terra, né? Eu fui presidente da Associação dos Municípios do Vale do Jequitinhonha por 4 vezes, né? Eu tenho várias obras realizadas por mim em Diamantina, onde era a sede. Fui eu que executei as obras. Eu fui coordenador da comissão de prefeitos do Vale do Jequitinhonha para a inclusão do Vale do Jequitinhonha na área da Sudene, né? Quando nós conseguimos, com o apoio da Júnior Mariz, senador Júnior Mariz, e do presidente da Câmara, Aécio Neves, da época, do qual eu fui contemporâneo no PMDB jovem, né? Nós temos a mesma idade. Então, assim, ele nos ajudou, incluímos o Vale do Jequitinhonha na área da Sudene, contra a vontade das lideranças políticas do todo o Nordeste, foi incluso o Vale do Jequitinhonha. Né? Então, assim, além disso, né, o meu trabalho, né, nós, com a ajuda do governador, nós conseguimos que o total de ICMS gerado pela hidrelétrica de Irapé, à época, né, que o governador construiu no governo Aécio Neves, conseguimos que ele, depois de um pedido meu na presença de mais de 40 prefeitos em Minas Novas, com ele, que ele destinasse 100% do ICMS, naquela época, 20 anos atrás, 120 milhões de reais para todos os municípios do Vale do Jequitinhonha. Não sei se até hoje ainda mas sei que a época era para que fosse durante 20 anos. Isso é uma conquista sua aí? Minha, para saneamento básico, para ser investido no saneamento básico, meio ambiente, segurança e educação. Assim, são histórias inspiradoras e que tem muito mais ainda para a gente ouvir. Segura só um minutinho aí que a gente vai saber ainda de mais detalhes. Mas olha o quanto que o sonho da gente pode nos levar, né? Então, independente da sua situação hoje, se você tem um sonho, né? Um homem que não tem um sonho é um homem que... Monteiro Lobato disse assim que tudo que foi feito pelo homem partiu de um sonho. Verdade. Walt Disney também sempre Então, seu sonho, independente do que seja, pode parecer muito distante agora para você. Mas se ele está no seu coração, pode ter certeza, amanhã ou depois, não sei quanto tempo vai levar, mas se ele está aí latente, você tem grandes chances de realizar. É só não esmorecer diante da dificuldade. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar aqui da notável contabilidade. Sim, para você não ficar esquentando a cabeça aí com impostos, com guias e tudo mais, deixa com a notável contabilidade. Está aqui o telefone para você falar com o Zain, 98884-7074. Você tem outras coisas para pensar. Deixa essa parte contábil com quem entende e com a pessoa que é muito expert em uma equipe de primeira, né? Que é o Zain, professor, é entendido do assunto e ele está com uma equipe lá maravilhosa. Então, entre em contato, porque isso aí você não vai precisar ter dor de cabeça, tá? O 31 9884 7074. Se quer ficar assim, só falar com o Zain. Então, diante de toda essa trajetória, de tudo que aconteceu desde a saída de Turmalina, né, de uma forma precária até de se chegar em Belo Horizonte, mas com uma determinação e que te levou a lugares talvez inimagináveis antes, né? E esse retorno lá para Turmalina de maneira esplendorosa, né? Já na política. E vendo tudo aquilo, em que momento assim da sua vida você falou, poxa, eu consegui, eu venci?
Ou tinha mais sonhos à frente ainda para conquistar? Tudo bem que a cada dia a gente quer realizar mais e mais, mas às vezes a gente chega num nível que a gente fala, valeu a pena. Quando olha para trás, né? O ser humano ele não pode dar por vencido. Exato. Né? Nunca, né? Se acabou o sonho, acabou você tem que ter outro. Tem que continuar. A meta, né? Tem uma meta e outra. Adiante. Né? Antes de ser prefeito, eu tinha sido o candidato a deputado mais votado lá no Vale de Jequitinhonha. Eu perdi uma eleição de deputado estadual por 380 votos. Pouco, né? Muito pouco. Fui o primeiro suplente naquela época. Depois, então, é que eu fui. Depois de assessorar o presidente da Assembleia por 1 ano e meio, eu fui ser o candidato a prefeito da minha cidade. Mas eu tinha outros objetivos. E sempre foi assim, um pé, às vezes, na política, um outro pé na área empresarial, né? E então nesse período, eu tive outros projetos também de empreendimentos. E projetos que, depois que eu saí do governo, eu coloquei um sistema de comunicação que chamava Sistema de Comunicação J Vale. Eu tinha 18 veículos de comunicação, semanário, mensal, impresso, 2 emissoras de rádio, né, e estava negociando uma concessão de uma televisão, o Sistema de Comunicação J Vale, que é Jequitinhonha Vale. Só que não foi adiante, porque a política não deixou. Logo depois a política me chamou novamente. Isso toma tempo, né? Não dá para dividir. E às vezes eu não dedicava o suficiente para o novo empreendimento, um novo negócio. Mas eu continuei essa luta minha. Então, nesse período, eu sempre retornava para o Belo Horizonte, né, onde eu tinha a minha família e tudo, sempre estava por aqui, a não ser quando eu estava lá por 2 vezes como prefeito, né, eles moravam lá comigo. Mas depois a gente mudava novamente para Belo Horizonte, né, para trabalhar, para tocar os negócios. E aí então, depois do 2º mandato, eu criei uma empresa na área de energia renovável e atuamos por 7 anos, mais ou menos, nessa empresa. Depois criamos mais uma outra empresa que é na área de iluminação pública, né, que atua em municípios fazendo a gestão da iluminação pública, né, a manutenção preventiva e corretiva. São essas luzes do poste. Fazendo a eficiência da iluminação, né, trocando da iluminação antiga para a iluminação de LED. Muito mais econômica, né? Implantando cidades inteligentes, né, porque a luminária LED, hoje você tem um sistema que você faz a telegestão em tempo real, né, por telemetria. Então, é digital, né? Ela é toda eletrônica, né? Digital. Então, a gente, nessa área também, trabalhamos com produtos da nossa marca, né? Fabricado na China, mas com tecnologia nossa, né? E aí eu fiquei por mais tempo, mas eu tinha um projeto que eu acalentava, né? Um projeto que é o projeto do Jornal Diário de Minas, aonde nós vamos entrar agora, porque eu sempre gostei da área de comunicação. É percebido. Né? Já tivemos emissora de rádio, né? Tivemos a Rádio Liberdade FM de Turmalina, que chegava em 28 municípios na região, tinha uma audiência ela acabou, não existe mais? Não, ela existe, mas com outro nome lá. Ok, mas a concessão, o canal ainda existe lá? Existe, nós vendemos depois. Retornamos para Belo Horizonte e há 24 anos atrás, se não me falha a memória, eu tinha um projeto, eu já era proprietário da marca Diário de Minas e do acervo Diário de Minas, né? Então, eu fiz uma tentativa em 2012 de lançar o Diário de Minas impresso, como nós lançamos, e digital, só que não foi adiante porque o custo é muito alto, oneroso,
né? E então nós encerramos as atividades. Mas eu continuei com esse propósito, esperando que o jornalismo digital, online, né, fosse realmente se confirmar com uma comunicação do futuro, né, como lá naquela época, né, há 12 anos atrás, 2012, né? 2012. Esperei mais um tempo e tive várias ofertas para vender a marca do Diário de Minas e o acervo dele, né, que data de 1866, né, da fundação dele em Ouro Preto, e ele tem um acervo riquíssimo, dado às pessoas que já estiveram no Diário de Minas, né, as pessoas que, como Augusto Lima, foi o primeiro presidente da província de Minas Gerais, né, que hoje é governador, né, no caso, ele era editor-geral do Diário de Minas, e ele, em Juiz de Fora, jurista, jornalista, ele lutava para poder transferir a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. É tanto que o primeiro ato do Augusto Lima, como editor-geral do Diário de Minas e depois governador, foi a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. E ele conseguiu muito em função dele controlar o jornal Diário de Minas. Depois dele, né, veio o Francisco Salles, né, que foi presidente de Minas Gerais, também da província, né, na época, foi senador, ministro da Justiça de Getúlio Vargas, ele era o líder do PR em Minas Gerais, né? Quando o Getúlio Vargas acabou com os partidos, o Diário de Minas era praticamente mantido por esse partido, o PR. Aí o Francisco Salles, então, teve que vender. Mas com o jornal, ele conseguiu ser senador, conseguiu ser governador. Depois disso, o Francisco Salles vendeu para o Negrão de Lima, o Diário de Minas, que tinha um projeto de ser o prefeito de Belo Horizonte. Esse nome que ele falou eu só conheço como nome de ruas, né? Exatamente. Mas você sabe quem foi prefeito, quem foi governador? O Negrão de Lima, então, ele comprou o Diário de Minas, na época do Francisco Salles, e ele, então, tocou o projeto dele. E quem era o editor-geral do jornal era o Carlos Drummond de Andrade. Tem até uma história do Carlos Drummond no Diário de Minas. Era com o Negrão de Lima, prefeito de Belo Horizonte, que conseguiu ser prefeito de Belo Horizonte com o Diário de Minas. Era na Rua da Bahia? Na Rua da Bahia. Que tem uma história, né, do Carlos Drummond subindo lá. Descia a Bahia, né? A vida era subir Bahia. Subir Bahia e descer Floresta. Exato, descer Floresta. Então, depois disso, quem comprou esse jornal foi o Magalhães Pinto, que o jornal era muito influente, né? É o mais antigo de Minas Gerais, e ele era muito influente a nível nacional, o Diário de Minas. Aí então ele comprou, foi do Banco Nacional, e quem era o editor-geral era Zé Aparecido de Oliveira, que foi depois governador de Brasília, embaixador e tudo. E aí então ele que era o editor-geral do Diário de Minas. E ele conseguiu derrotar o Tancredo Neves muito em função da ferramenta que ele tinha em mãos, que era o Diário de Minas, né? Aí depois dele, ele vendeu para Januário Carneiro, da Itatiaia, que tinha fundado a TV Vila Rica, e tinha uma empresa que chamava Força Nova Comunicação. A Vila Rica virou Bandeirantes depois. Virou Bandeirantes depois, ele vendeu para a Band depois, o Januário Carneiro. Aí então, ele ainda dono do Diário de Minas, ele vendeu o Diário de Minas para uma turma de jovens jornalistas, que tinha lá o Maurílio Brandão, tinha Fernando Gabeira, tinha Júlia Maris, tinha Hélio Costa, tinha Chico Pinheiro, gente, essa turma toda. Só faixa preta. Mauro Santayana, esse pessoal todo aí, dos medalhões aí da comunicação. Essa turma aí. E tocaram o Diário de Minas por muito tempo. Aí o Diário de Minas, depois de um tempo, ele foi vendido novamente. Ele foi vendido por um empresário, Paulo Nassif, de Montes Claros,
Paulo Nassif é do jornal Balcão. Do Balcão, fundador do Balcão. É o filho dele hoje que toca o jornal Balcão. E aí, então, nessa época, o governador de Minas, ele tinha um projeto de comunicação, que era criar Hoje em Dia. E o Diário de Minas, então, serviu como uma incubadora do Diário de Minas. Então, foi abandonado o Diário de Minas meio que de lado. E veio o Hoje em Dia. Eu participei desse projeto. Aí, o governador, na época, convidou o Ibrahim Abiakel para ser o presidente do jornal. Até aí, então, o Jornal de Minas, Diário de Minas, ainda tinha mais de 100 jornalistas, né? E o Ibrahim Abiakel, então, que foi ministro da Justiça, foi perseguido politicamente. As pedras preciosas. Mas é uma pessoa fantástica, hiper inteligente. Ele está fazendo 100 anos de idade esse ano, Ibrahim Abiakel. O Diário de Minas, inclusive, quer fazer uma homenagem a ele com a comenda da medalha Carlos Drummond de Andrade, né, que o Conselho Editorial do Diário de Minas está criando essa comenda, e vai homenageá-lo como outras autoridades. Né? Então, foi o Ibrahim Abiakel o último presidente do Diário de Minas. Ele, então, saiu para ser candidato a uma vaga de deputado federal, constituinte, e o jornal, então, foi doado para o ex-prefeito de Belo Horizonte, Jorge Carone Filho, né? O velho Jorge Carone Filho. Porque o Nilton Cardoso tinha ele como mentor político. E o Jorge Carone, como prefeito de Belo Horizonte, o Nilton tinha uns 15, 16 anos de idade, se não me engano, quando o Jorge colocou ele como oficial de gabinete na prefeitura de Belo Horizonte. O Nilton. Então, a gente sempre teve um carinho muito grande com o Jorge em vida. E o Jorge tinha um carinho muito grande comigo também. Eu era amicíssimo, eu adorava ouvir as histórias dele. Ele ia tomar um café comigo lá quando estava no governo e tudo. E eu apoiava muito o jornal, o Diário de Minas. Né? E então, o Jorge então, passou a ser o proprietário. E o filho dele, Marco Aurélio Carone, tocava o jornal. Até o Marco Aurélio Carone se indispor com o candidato a governador Eduardo Azeredo. E o Azeredo conseguiu uma liminar, um mandato de segurança com liminar, e fechou o Diário de Minas. Então, o Diário de Minas, né, passou a não circular mais. Então, a partir daí, não tinha mais nenhuma finalidade para o jornal. Mas um dia me deu na cabeça de conversar com o Jorge e com o Marco Aurélio. E o que vocês vão fazer com a marca, com o acervo do jornal do Diário de Minas? Eu já tinha pesquisado o que era o Jornal de Minas. Essa história que eu contei para vocês aqui, eu já tinha pesquisado. Eu falei assim, não, isso não pode morrer, ué. O Diário de Minas é a própria história de Minas Gerais. Isso não pode morrer. Aí eu falei assim, aí eu perguntava, você quer ir para você? Eu tenho o Diário de Minas e tenho o Jornal de Minas. Os dois nomes, as duas marcas. Eu falei assim, não, eu aceito o Diário de Minas, eu quero. Então, eu recebi como doação. Eu sou herdeiro dessa marca, desse acervo, que veio para as minhas mãos através do Jorge Carone Filho, do filho dele, do Marco Aurélio, porque eu apoiava irrestritamente, por ordem do governador, né, quando o jornal estava no controle, era do Jorge Carone, que foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte, construiu o Mineirão, né, na época que o Magalhães Pinto foi governador, ele construiu o Mineirão. Então, assim, aí a Abril Cultural quis me comprar o acervo e a marca, mais por causa do acervo na época. Eu tive proposta de pessoas ligadas à Abril Cultural. Eu tive proposta excepcional, eu não vendi, porque eu imaginava que alguém tinha que seguir essa trajetória do Diário de Minas e fazer ele voltar e resgatar a memória dele. Hoje eu posso dizer que está na rede mundial de computadores, ele tem 48 colaboradores,
articulistas, colunistas do mais alto nível, né, gerando tá aí no Brasil original. Todo. No Brasil, no mundo todo. Nós já chegamos de Minas, exclusivamente de Minas Gerais. Né? Minas Gerais, com a maior parte de notícias de Minas Gerais, mas os colunistas falam de todos os assuntos, nacional, internacional. Então, aí, isso me anima a continuar com o projeto, e nós estamos hoje com 4 projetos de grande envergadura sendo protocolado do Ministério da Cultura, para poder fazer o resgate da memória dele, desses mais de 160 anos de vida que o jornal tem. É um jornal que teve lá Raul Pompeia, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, como um dos primeiros escritores, poetas, escrevendo para o Diário de Minas em Ouro Preto, quando ele circulou em Ouro Preto pela primeira vez, como o primeiro jornal diário de 4 páginas, né, standard, em Minas Gerais. A notícia naquela época, para chegar de Ouro Preto a alguns outros lugares, era uma aventura, né? O jornal chegar lá, às vezes levava semanas para a notícia chegar. Era uma verdadeira aventura. Mas aí então, hoje eu posso dizer que o resultado tem sido muito positivo, e as pessoas entendem, né, que a história... Eu coloquei um resumo da história do Diário de Minas aqui, mas, na realidade, a história do Diário de Minas se confunde com a história de Minas Gerais. Inclusive. E eu fiquei como espécie de um depositário fiel disso, para fazer com que isso ocorresse, e que o Diário de Minas voltasse a ser esse ícone na história do jornalismo mineiro. Então, dezenas, centenas de pessoas entram em contato no e-mail do Diário de Minas pedindo informações sobre o Diário de Minas, porque nas pesquisas, né, historiadores, estudantes de comunicação, de jornalismo, né, pedem para a gente informações. Então, tem muito acesso. No próprio Diário de Minas, você tem lá Diário de Minas, História DM, Diário de Minas. As pessoas acessam, você vai ter notícia do que aconteceu em Minas e no Brasil, de 1866 a 1876, nesse período, que foi em Ouro Preto. Você tem esse acesso. O outro acesso você tem ele na Hemeroteca de Minas Gerais e na Biblioteca Pública Nacional, que são depositários fiéis de todo o material que nós microfilmamos na época que eu ainda estava no governo, que eu aprovei um projeto. Esse que é o acerto que é valioso que eles querem, né? Esse que eles querem, né? Então, as pessoas têm esse acesso. Eles são depositários fiéis. Na realidade, quem é a proprietária é a editora Edmig. Edmig Editora. Quer dizer, editora de Minas. Que é Edmig, que é nossa editora, proprietária do Diário de Minas, que é a editora nossa. Olha, sensacional, porque o jornal, se a galera aí da nossa idade, todo mundo já pegou, já teve em mãos aí o Diário de Minas, né? Ele fez parte da vida dos mineiros. Até da minha infância mesmo, porque eu trabalhei no jornal, mas eu era jornaleiro. Eu era criança. Lá em Divinópolis tinha uma agência chamada Agência Souza. Então, todo moleque ali trabalhou nessa agência. Então eu lembro desse jornal. Eu sou da igreja, eu sou daqui da igreja do Getsemane, Pastor Jorge. Sei. Um dia o Pastor Jorge falou comigo que foi jornaleiro do Diário de Minas. Vendia o jornal do Diário de Minas. Ele vendia. Isso fez parte, assim, todo mundo. Eu me lembro muito desse jornal. Já pegou esse jornal, já segurou, já leu, né? E a importância disso, e você falando, isso retoma como o Ricardo está falando aí, a infância dele, né? E fez o quanto parte, né? E para a gente ficar ali atualizado, né? Porque não tinha internet. Então, era o jornal, a gente ficava informado com o jornal, aprendia a escrever com o jornal, ia para o vestibular, né? Lendo ali as matérias. Então. Sensacional. A gente vai voltar
a falar mais sobre isso, segura aí, e que a gente tá aqui curiosa para saber de mais histórias, mas eu preciso só fazer um merchan rapidinho aqui da Notável Contabilidade. Atenção você que está precisando organizar as suas coisas aí na sua empresa, as finanças. A Notável Contabilidade, ela é uma aliada na organização e também crescimento do seu negócio. Então coloque atenção no que você faz de melhor, enquanto a Notável Contabilidade cuida dessa parte contábil e fiscal, tá? E quem está por trás da Notável Contabilidade é o professor Zain Donizete. Ele e a equipe que cuidam de tudo, então se você está precisando aí, liga, chame, tire as suas dúvidas e contrate o melhor serviço da Notável Contabilidade. 31 9884 7074. Quer ficar assim? Fale com o Zain. Então, sempre com histórias fantásticas e é dessa que a gente está ouvindo aqui hoje, né? Sobre o Diário de Minas. E esse jornal que fez parte aí da vida dos mineiros, eu tenho certeza que momento nostalgia aí para você, que deve estar se lembrando, né? Das colunas, daquelas que você gostava de ler. É sobre isso que a gente está falando aqui agora e mais ainda neste bloco também. E aí, você estava contando que o jornal, o Diário de Minas, com todas essas pessoas que passaram por lá, que tem, né, que ficaram registradas como lembranças e que as pessoas procuram, né, os leitores querendo saber de algum fato também que até já que tinha acontecido, né? Lembrando de alguma coisa, e vocês têm todos esses acervos. Isso. E aí a pessoa, além da página, ela pode ir lá, conferir, e se precisar de algum extra, pode entrar em contato também com o jornal. Tá todo o acervo está lá, não? Porque todo o acervo está microfilmado. Microfilmado, mas aí na rede, se jogar na rede já era, né? Tem alguns exemplares, né, que faz parte até de quadro, né, na parede. Mas é porque foram microfilmados e estão hoje na Hemeroteca de Minas Gerais, Biblioteca Pública, também na Biblioteca Pública Nacional, né? Mas se foi notável assim, com a sua história, que a gente reparou o seguinte, que teve seu esforço de sair lá do interior, vir tentar a vida em Belo Horizonte, mas essa questão de relacionamento, isso é fundamental, né? É fundamental. Você se relacionar com as pessoas, né? É fundamental. Porque a gente vai galgando degraus através das pessoas mesmo. Que hoje a gente chama de networking, né? Networking. Quando os políticos chamaram a atenção para mim, eu estava trabalhando e estudando na PUC. E na PUC eu era lá presidente da associação lá dos funcionários, né, com quase 2.000 funcionários. Eu participei da fundação da cooperativa de crédito lá dos funcionários da PUC. Eu cheguei a participar do conselho lá de universitário, representando os funcionários. Lá na PUC eu fui, além de secretário da Faculdade de Letras, né, eu tinha um relacionamento com todo mundo da universidade, o mundo universitário. E eu e o diretor do Departamento de Ciências Exatas, que entrou para a política depois também, que é o professor Antônio Gianese, o primeiro desenvolvedor de um computador analógico do Brasil. Esse professor Antônio Gianese, o ACAN 2000. Ele, então, vendo a minha articulação e outros políticos mais, te encontrou, né? Te descobriu. Me encontrou fazendo filiações de eleitores para o diretório do PMDB na região, que era o maior diretório do partido, com 26ª zona eleitoral. Aí, quando eu falei para eles que eu tinha feito mais de 20.000 filiações, eles não acreditaram. Como que você fez para conseguir? Você pode ser candidato a vereador de Belo Horizonte. Você filiou esse povo todo. Eu falei assim, eu fui criando grupos
do bairro Dom Cabral, do Coração Eucarístico, vinculando as amizades em todos os bairros, né? João Pinheiro, Altos Pinheiro, Padre Eustáquio, Glória, toda a região inteira da região oeste, toda, e eu consegui essa façanha. Então eu passei a fazer parte do diretório do PMDB. Foi então que despertou a estadual. Para ser político. E aí o pessoal despertou. E aí eu comecei a ter convite para assessor de fulano, de Beltrano, do prefeito de Contagem, como aconteceu. Mas o que caiu na sua cabeça? Eu quero ser prefeito lá da minha terra. Eu tinha perdido a eleição para deputado estadual, né? E fizeram uma pesquisa lá, não foi nem eu. E eu estava disparado na pesquisa para prefeito. Foi natural. Eu tinha sido então, seu destino não estava em deputado estadual, estava em prefeito. Estava em prefeito, né? E, na realidade, foi muito bom, porque as pessoas lá, sem nenhum pedantismo da minha parte, as pessoas na região e lá em Turmalina falam que a minha cidade teve 2 tempos. Um antes do Soelson e outro depois do Soelson. Transformou um marco, um divisor em termos de desenvolvimento, em termos de muita coisa. Por quê? Eu transformei a cidade em comarca. As pessoas pegavam o ônibus na rua para viajar, então eu criei um terminal rodoviário e criei uma cidade industrial, que emprega hoje aproximadamente aí 4.000 pessoas, criada por mim, no Distrito Industrial. E criei a Nova Turmalina, que é um bairro que você pode colocar todos os outros bairros da cidade dentro desse bairro Nova Turmalina. Né? Eles não entendiam, enorme o bairro. Então, assim, aí eles fazem essa divisão, né? Que eu implementei lá uma visão progressista, né? Desenvolvimentista, né? No Vale do Jequitinhonha e na minha cidade. Né? O Nova Turmalina, eles não entendiam por que eu fiz ruas tão amplas e avenidas tão amplas e porque os nomes das ruas todos têm nome de pássaros em extinção e árvores em extinção, né? Há 32 anos atrás. Suponho que é a visão do futuro mesmo. E aí hoje as pessoas adoram morar na rua Pássaro Preto, morar na rua Pintacilgo, na rua Curió, na rua Sucupira, na rua Piquezeiro. Né? Tizil, tem tudo. Né? Então, houve esse período aí, era para eu realmente... Você ficou um mandato? Eu fiquei 2 mandatos. Eu fui prefeito por duas vezes. No Executivo. Né? E retornei para Belo Horizonte, mais assim, assim, meio desmotivado com a política, pelo que a experiência que eu vivi. Né? Foi até motivo de um lançamento de um livro meu que chama Sobrevivente da Esperança. Né? Ele está à disposição na Amazon, né? Para qualquer pessoa que queira adquiri-lo. Então eu publiquei esse livro que conta a história, conta a história de Turmalina, do Vale de Jequitinhonha e a minha própria história, uma autobiografia. E também lancei o livro da história do primeiro comerciante caminhoneiro da cidade, né, que foi o meu pai. Né, quem muito andou está perto de chegar. Né, que foi o primeiro livro meu. Isso como aluno da Faculdade de Letras, né, voltado para letras, muito por influência das leituras que eu fazia dos artigos e do Carlos Drummond de Andrade no estado de Minas. Eu pegava e lia todos os dias, eu acompanhava, para eu poder aprender a escrever. Né? Então eu lia o Carlos Drummond de Andrade direto. Depois eu fui saber quem foi o Carlos Drummond de Andrade do Diário de Minas. Ali, né? Eu que também já passou 19 anos. De Minas. Né? 19 anos. Por isso, hoje, o Conselho Editorial do jornal quer homenageá-lo aí com a comenda, né, da medalha Carlos Drummond de Andrade. Você pode dar assim, uma prévia, assim, o que é o pior da política ali? O que você fala, não quero mais? O que acontece? O seu sabe o que acontece lá adversário, por trás, só ouve falar, né? Ricardo,
Quando você entra numa disputa política do executivo, não tanto no legislativo, mas mais no executivo, o seu adversário, ele tem prazer não é em vencer você, não, ele tem prazer em destruir você. Exatamente, é isso. Você entendeu? E se você não tiver problema, ele arruma algum problema para você, imputa você aquele problema e faz até denúncia contra você. Né? Então isso é triste. Um cara que era assessor de um senador, era o Doni, que ganhou um Big Brother. Você sabe quem é esse cara? O Doni? Bom, enfim. Eu lembro. Então, esse cara, ele falou... que foi namorado da Sabrina Sato, eu acho. Não sei. Isso, foi. Né? Então, ele contou o seguinte, que isso é uma cortina de ferro, a política mesmo. Então, por exemplo, se você pode ir lá e ser omisso, ver tudo acontecer e ficar quietinho. Mas, se você tentar fazer alguma coisa, eles dão um jeito, por exemplo, de pegar um cheque de uma empreiteira e depositar na sua conta e mandar você explicar. É verdade. É verdade. Não, infelizmente, a pessoa que tem um ideal, pessoa idealista, a passagem dele pela política é curta. Porque quando ele chega lá, ele vê que não consegue implementar os seus projetos, as suas ideias, porque vai contra diversos interesses do corporativismo ali. Né? Hoje, infelizmente, no Brasil hoje, você vê aí que as emendas impositivas, né, que foi necessário o STF interferir, né, hoje os deputados têm, esse ano, né, deve passar de mais de 40 bilhões de reais as emendas, né, dos deputados, e aí de algum deputado que for contra. Lá. Aí que está o detalhe, né? Aí que está o detalhe. Então, mexer com um bicho grande, né? Muito difícil. Inclusive, eu estou vivendo isso até com o Diário de Minas, porque o Diário de Minas eu faço um artigo mensal como diretor-presidente sobre alguma questão delicada, que ninguém quer colocar o dedo na ferida. Eu vou lá e coloco. E muitas vezes a própria Assembleia Legislativa, o próprio Ministério Público não quer entrar nesse vespeiro. Tem medo, né? Vou te dar um exemplo. O Diário de Minas vem aí com uma campanha sobre as águas, né? A utilização, sobre os rios secando, sobre uma série de questões aí socioambiental, e vai fazer 2 meses que nós enviamos uma pauta para o Procurador-Geral de Justiça, né, nos conceder uma entrevista para nós falarmos sobre o eucalipto no Vale do Jequitinhonha. A maior floresta contínua de eucalipto no Vale do Jequitinhonha é da empresa lá na região, que hoje ela é dona de quase tudo, uma empresa francesa. E acontece o seguinte, já é sabido, através de estudos, que o eucalipto ele seca os mananciais que são artérias dos rios, e dos rios alimentam os rios maiores, envenena a terra, envenena o solo freático. Onde tem eucalipto não tem pássaro. Não tem pássaro, não tem vida onde tem eucalipto. Essa é a realidade. Então, é muito importante o eucalipto para a economia do país, né, e da região. Mas, por que não fazer um entendimento com as principais empresas reflorestadoras para que elas ajudem os municípios a recuperar centenas de nascentes que secaram. Na época das águas, antes de começar o período chuvoso, as recuperações de nascentes têm que começar agora, porque elas voltam a jorrar água, essas nascentes. Então, para elas permanecerem, tem que fazer todo um trabalho de manejo onde estão essas nascentes, para ela continuar perene. Então, por que as empresas não podem fazer isso? Porque os rios, hoje, eles, na época da seca, eles diminuem a vazão, principalmente no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, eles diminuem a vazão em até 90%. Que lá já é uma escassez de água. Já tem escassez de água. Né? Então, por que não discute isso? Né? E aí o Diário de Minas está tentando
provocar as autoridades, né, essa discussão, né, com a Assembleia Legislativa, o deputado federal, então, com o Ministério Público. Né? Ninguém está aqui para poder... O jornal não vai acusar, incriminar nenhuma. É o contrário. Né? Eles têm receita de bilhões saídas do Vale do Jequitinhonha. É tanto que o meu artigo dessa semana no Diário de Minas, eu estou falando sobre essa questão do eucalipto, a questão do lítio no Vale do Jequitinhonha, e abordei as pessoas. Disse, é muito importante o lítio, vai ter bilhões de reais, mas os empregos vão ser gerados aonde vai estar a fábrica. Não vai ser lá no Vale do Jequitinhonha. Eu pergunto, você sabe quantos litros de água que se gasta para beneficiar 1 tonelada de lítio? Gasta 40 mil litros. E serão, num espaço curto de tempo, serão milhões de toneladas beneficiadas. Então, o Jequitinhonha vai secar. O rio Jequitinhonha vai secar. O Araçuaí vai secar. Não vai ter água para beber. Né? Para nada. Então, vai ser tipo Nordeste, vai ser, poços artesianos. Então, essa é uma questão que tem que ser colocada, porque, por várias vezes, a riqueza do solo, mineral do solo do Vale do Jequitinhonha, foram usadas e ficaram só a destruição, e os bilhões foram levados embora. Exploram em busca do diamante, agora em busca do lítio. O Vale do Jequitinhonha tem 85% da produção de lítio do Brasil. E a bola da vez é o lítio, né? A bola da vez é o lítio. Então, isso aí tem que haver uma discussão maior. Eu estou chamando a atenção do governador Zema, que o ator principal desse desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, econômico do Vale do Jequitinhonha, é o povo de lá. Né? Ele não pode deixar passar em branco, né, a oportunidade de que o legado do lítio seja fábricas de baterias e N outras fábricas de porcelana, de vários outros materiais, vidro, de muita coisa que se fabrica do lítio. Mas a principal é as baterias. Então, qual é um legado que o governo poderia garantir? Não. Vai ter que uma usina que ia ser colocada aqui em Nova Lima, que os investidores vão investir 20 bilhões de reais, ela foi para a Bahia. Por que ela não pode ir lá para o Vale do Jequitinhonha? Não pode ser lá. Favorecer. Para favorecer. Então, o que eles destruíram, né? Então, o Diário de Minas, nós estamos tentando fazer com que ele continue defendendo bandeiras sociais, econômicas, de transformação. Sem partidário. Sem partidário. Por quê? O Diário de Minas defendeu o fim da escravidão. E colocar a cara para bater, e defendeu, e até então houve a abolição da escravatura. Anos, a Lei Áurea. O Diário de Minas ele defendeu a bandeira da transferência da capital para Ouro Preto, de Ouro Preto para Belo Horizonte. O Diário de Minas defendeu a criação da Universidade Federal de Minas Gerais, quando o Mendes Pimentel, né, que leva o nome da Fundação Mendes Pimentel, quando o Mendes Pimentel foi editor-geral do Diário de Minas. Ele defendia a criação da Universidade Federal de Minas Gerais. E foi criado, e ele foi o seu primeiro reitor. Ele saiu de editor-geral do Diário de Minas para ser reitor da Universidade Federal. Então, tem força, então, né? Tem N bandeiras. Então, o Diário de Minas, nós decidimos que vai continuar defendendo essas bandeiras, sem amarras política, você entendeu? Sem receio de abordar o assunto. Né? Isso é importante, que inclusive a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, essa discussão de trazer a pauta, porque é o que está acontecendo hoje com Itabira, né? O fim já está decretado do minério. Ele já tem um tempo. E a cidade, será que a cidade já está estruturada ou com plano B
para quando a extração de minério acabar, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque agora eu vou falar aqui da Notável Contabilidade. A equipe da Notável Contabilidade não só cuida, viu, de todos os aspectos contábeis e fiscais com extrema competência, também oferece suporte consultivo valioso, além de convencional, tá? Então, planejamento tributário, para você evitar problema com fisco, gestão financeira, para melhorar aí a jornada de decisão, consultoria para o crescimento, né? E aí orientações de cálculo de preço e venda. A Notável Contabilidade está adaptada às mudanças, né? Vem aí os impactos da reforma tributária, o que vai acontecer. Então, a Notável Contabilidade já está preparada e que vai te ajudar, né? A você, a sua empresa, a se prepararem para os desafios e também obrigações fiscais. Então, já sabe onde você vai encontrar todas essas informações? Notável Contabilidade 988-84-7074. Se quer ficar assim, fale com o Zain. Então, como que é importante, né? Ter essa visão também ao longe, porque não pensar só no agora. Agora você tem esse recurso do lítio, tal, ok, mas que impacto que isso vai causar, né, para a cidade, para a economia, e que isso não vai durar para sempre também, que a gente sabe, como está Itabira, né, tem já essa escassez de minério, quer dizer, escassez, ela tem até um período ainda que não vai muito longe, mas que a cidade não vai depender mais do minério. Mas será que ela está estruturada para, né, para outro tipo de atividade? As cidades, né, elas prospectam as coisas para 200 anos, 100 anos, né? Então, é exatamente isso. E o lítio no Vale de Jequitinhonha é uma previsão de produção plena por 50 anos. Uhum. Depois de 50 anos, eles começam a entrar se ficar mais escasso a produção. Uhum. Né? Então, nós já tivemos mineradora de diamante no Vale de Jequitinhonha que tirou bilhões e bilhões de reais, multinacional. E simplesmente deixou a região degradada, praticamente quase acabou com o Rio Jequitinhonha. Levou o diamante, deixou levou o diamante, os bilhões ficou feito, lá. Né? O povo continuou com a mesma pobreza daquela época. Uhum. Essa aí era a época que eu tinha aí era adolescente, mas eu lembro bem disso aí, as pessoas falando, sabe? Então, é preciso que haja igual as cidades fazem, né? O seu plano diretor, né? A necessidade de ser feito um plano diretor. Eu tenho conversado com alguns deputados estaduais, amigos meus, sobre essa questão, né, do Vale de Jequitinhonha, que haja um plano diretor para lá. E eles definam que legado que essas empresas querem deixar, que o governador quer deixar também para lá. Né? Porque o Vale de Jequitinhonha, ele participa com 1,5% da receita bruta de arrecadação de impostos do estado de Minas Gerais. Né? É muito pouco. Só que agora o Vale de Jequitinhonha deve se tornar, deve estar entre os maiores geradores de riqueza e receitas para os cofres públicos, tanto federal quanto estadual. Hoje há uma expectativa que nos próximos 10 anos, né, que as mineradoras juntas, né, hoje já tem 4 grandes mineradoras com projetos em andamento, serão muito mais. Somente essas aí, nos próximos 10 anos, eles vão ter um faturamento de mais de 30 bilhões de dólares tirado do solo do Vale de Jequitinhonha. Né? E para poder beneficiar, é necessário que haja um investimento que gira em torno de 250, 500 milhões de dólares, que somente é fabricado na Austrália com a tecnologia para fazer beneficiamento do lítio. A Sigma Lítio fizemos várias reuniões com a CEO Ana Cabral da Sigma Lítio sobre esse assunto, e ela me disse que o investimento que eles fizeram foram de 500 milhões para fabricar o equipamento que beneficia o lítio, ou seja,
beneficia o lítio e depois a água que é usada do Rio Jequitinhonha volta para o Rio Jequitinhonha tratada para o leito novamente. Mas nem todos terão isso aí. É que o investimento é muito alto, né? É alto. Então, quer dizer, há uma grande possibilidade de os rios, principalmente o seu principal, que é o que deu nome à região, Rio Jequitinhonha, que eles não existam mais daqui a 20 anos. Não. Tá ali, né? Você pensar 20 anos, não está tão distante assim. Agora, seu Elcio, quais são os seus projetos diante do Diário de Minas? Olha, nós agora, a partir de setembro, nós devemos entrar na segunda fase do jornal Diário de Minas. Eu digo isso porque está sendo desenvolvida uma nova plataforma, né, uma modernização da atual, né, mas numa nova plataforma, onde vai ter ferramentas mais modernas e interatividade mais amigável com o leitor e mais também seguindo critérios do Google, para que ela possa ser totalmente monetizada, assim como as redes sociais também do jornal. Então nós vamos entrar nessa segunda fase, com o lançamento da nova plataforma e também com uma solenidade, um acontecimento que vai homenagear autoridades, né, os deputados federais constituintes, né, vivos, né, que hoje, se não me engano, restam dos 53, restam hoje, me parece que 28 vivos, da Constituição de 88, né, Constituição Cidadã, né, patrocinada pelo Ulisses Guimarães. O Diário de Minas vai fazer essa homenagem e vai aproveitar para homenagear o último presidente dele, que foi o deputado federal Ibrahim Abiakel, né, jurista, que completa 100 anos de idade este ano e está lúcido e ainda uma vida bem ainda ativa, né, memória muito boa e tudo, e que nós gostaríamos de homenagear. Então haverá esse acontecimento, né? Nós estamos buscando parceiros para acontecer, e aí então nós teremos um jornal com bem mais capilaridade, né? Nós, apesar de que com a atual plataforma, investindo em tráfego pago, investindo em redes sociais patrocinadas, né, que você turbina matérias e tudo. Ano passado nós chegamos a por volta de 300 mil acessos entre a plataforma e as redes sociais. Quer dizer, hoje nós já mudamos a estratégia e nós já estamos com mais de 1.000 leitores ativos, mais de 1 milhão de leitores ativos e com mais ou menos 2.300.000 visualizações. Bacana. É um grande então, público. Muito bom. Isso agora é setembro, então já estamos próximos, né? Depois das eleições, né? Vai ser mais exato após as eleições municipais. Porque agora é um momento de muita turbulência, muita coisa acontecendo, né? Não sai nada, agora nessa época não sai nada. Não. Agora todo mundo seguro o que tiver que fazer, ou já fez bem antes, ou vai fazer pós-eleição, né? O jornal, ele parece que você fala assim de uma maneira tão carinhosa e, né, eu acho que não seria diferente, parece que é como se fosse um filho, né? Verdade. Essa maneira assim de você cuidar bem dele e de... Tá nas mãos certas, né? Bem pelas mãos certas. Exatamente. Eu fico aqui pensando se fosse para aquelas outras empresas, né, que talvez não teria esse tratamento tão carinhoso assim. Né? Seria só, tipo assim,
tomar posse aqui desses acervos, mas vai ficar aqui. E chama tanta atenção que agora, recentemente, apareceu um empresário que quis nos tomar o jornal. Através de um contrato, assim, um contrato draconiano, assim dizendo, né? Que no final das contas a gente não ficaria sendo dono de nada. Mas aí vocês viram... Aí o jurídico nosso, nós temos N colunistas, juristas, né, que são colunistas, né, que fazem isso aí pra gente, essa consultoria gratuitamente, né, pelo prazer de estar ali conosco ali, né. Analisaram e eu disse, não, aqui você está vendendo o jornal por nada. Né? Tá igual aquele caso lá, recentemente, quer dizer, estourou agora para o Brasil todo, um empresário que ele é dono de uma boa parte da floresta amazônica. Não sei se vocês viram isso, né? Não. Por causa de um detalhezinho lá na lei, ele apossou daquilo, entendeu? E ele estava vendendo carbono para o exterior e tudo, mas, sabe? Você sabe que no Amazonas o japonês foi lá e patenteou o cupuaçu? Foi muito falado. Foi 10 anos na justiça, só perdeu porque falou, cupuaçu não é não japonês nem aqui nem no Japão. Então, assim, quase, né, se não fosse essas pessoas atentas a isso, poderia correr o risco, então, de perder o jornal. Verdade. Mas estão nas mãos certas. Mas estamos seguindo aí os nossos próprios passos, né? Porque um investidor no jornal, a gente anteciparia vários resultados que ainda pode levar mais tempo, mas de qualquer forma, dentro do nosso tempo, né, a gente vai chegar lá de qualquer maneira, como nós começamos, né, passo a passo. Então eu creio que é questão assim, de meses, ano, mais um ano, para poder o Diário de Minas estar na posição que nós almejamos. Né? Inclusive, esses projetos da Lei Rouanet são projetos assim que envolvem a Faculdade Mineira de Produção Cinematográfica, né? Porque será feito um documentário, né? Irá gerar muito emprego para historiadores, para pesquisadores, né? Pessoal da área de história, jornalista do último ano de jornalismo, né? Estagiários, e isso então, com recurso da Lei Rouanet, toda a argumentação ela é riquíssima para que os projetos sejam aprovados, né? Um apelo muito grande, esses 4 projetos que foram montados, sabe? E a gente já tem empresários e colaboradores já com uma pré-conversa, né, de entendimento, né, para fazer a captação, né, do recurso para dedução no imposto de renda, né, do jornal. E isso será auditado, né, esses projetos, a execução será auditada permanentemente por empresa terceirizada, né, por pessoas, para que haja o máximo de isenção, né, parcialidade do jornal e de quem vai estar participando. Né? E tem muitas fotos lá, porque eu acho assim lindo quando você chega no lugar, tem aquelas fotos assim de Belo Horizonte, antigas, né? Como que era ali a Praça 7, o bairro Floresta. Vocês têm muitas fotos lá? O acervo nosso, ele é mais de Ouro Preto, né? De Belo Horizonte tem muita coisa, mas está microfilmado, né? Não está conosco. Né? Nós já pensamos, inclusive, nesses projetos da Lei Rouanet de resgate da memória do jornal, que vai ser feito um livro, vai ser feito um documentário, né? Uma produção cinematográfica com documentário. Nós já fizemos uma parceria com a Faculdade de Cinema, né, de Minas Gerais, que vem ganhando aí prêmios importantes aí, no Brasil e até fora do Brasil, né, da gente fazer algumas coisas, criar algumas coisas, como, por exemplo, criar ali um hall ali começando desde do fundador, né,
dos primeiros jornalistas, que não era jornalista, eram escritores, poetas, né? E pegar todo esse pessoal que passou, né? E fazer uma homenagem, fazer quando você coloca todas as fotos deles, né? Na parede, cria ali me faltou aqui expressão, o nome, né? A palavra certa, né? Mas é o hall dos presidentes, né? E homenagear em memória, né? O sobrinho neto, por exemplo, o bisneto do Carlos Drummond de Andrade, que é amigo meu, que herdou a caneta do Augusto de Lima, que ele assinou a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Tem a caneta? Tem a caneta. E ele era o primeiro, o editor, fora de Ouro Preto, o primeiro editor-geral. Ele tem a caneta. Então, e pegar essas pessoas, né, e homenagear, né, e criar essas fotos, né? Por exemplo, eu estou negociando a máquina datilografar que o Carlos Drummond de Andrade usava no Diário de Minas, né? Eu consegui localizar e estou tentando negociar para adquirir. Ela está aqui, está no Rio? Não, ela está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu sou amigo do sobrinho neto dele, que é dono de um jornal que chama Diário de Itabira, jornalista Miller, né? E aí a gente vem conversando para poder a gente conseguir, né, alguns acervos que a gente não tem, né? A escrivaninha e a máquina de datilografar que o Carlos Drummond de Andrade usava. Dá até para fazer um museu, né? De repente. Dá para fazer. Muito legal. Fazer, sim. Agora aqui, mudando um pouquinho do assunto aqui, queria saber de você o que é Deus para você. Deus para mim é tudo, né? Se eu for contar aqui as minhas experiências de vida, a mão de Deus sempre... A mão de Deus sempre esteve sobre mim, porque eu não era para estar aqui sentado agora gravando, eu já era para estar morto há muito tempo, né? Então, o poder de Deus sobre a minha vida... governou sua vida? Governou minha vida. Só um exemplo. Eu sou piloto de avião, aprendi aos 20 e poucos anos de idade a pilotar. Eu não sabia. E no meu Facebook até tem uma aeronave que eu fiz um pouso forçado em Gouveia, ali antes de Diamantina. E eu tinha um amigo que era capitão da reserva, chamado José Aurélio Redig. Ele pilotava um T-6 da Segunda Guerra Mundial americano, e eu ia participar junto com ele como copiloto das manobras que ele ia fazer quando eu era prefeito, né? Ele já chegou fazendo acrobacias, fez tantas acrobacias que a hora que ele desceu lá no palanque, no 1º de maio, eu falei com ele assim, não, ótimo, já está ótimo. Ele disse, não, só está começando. Falou comigo, vamos embora, vim, desci aqui para você ir comigo. Então, me deu alguma coisa assim, pressentimento para eu não ir. E eu não fui. Então, na segunda manobra dele, que ele foi fazer um looping, na saída ele não conseguiu sair do looping. Ele deu um aboroamento na montanha que tinha, né? Até mesmo porque eu percebi que quando ele chegou ele não fez reconhecimento da topografia, né? Sim. Da região, da área onde ele ia fazer as manobras, né? Então o avião caiu e ele fatalmente, o avião destroçou todo, ele morreu, eu estava junto com ele. Deus não quis. E tem um jornal para você mexer aí. E nesse também, nesse pouso forçado também, antes de Diamantina, né? Então, assim, coisas que já aconteceram. Você achou que ia morrer? Desse pouso forçado, eu tive a certeza que eu não ia, porque o dono do avião estava junto comigo, e eu estava pilotando, e ele também é piloto. Eu passei para o controle dele, o comando para ele, e fui buscar as melhores alternativas para a gente fazer o pouso forçado. E ele mesmo fala que se eu não estivesse junto com ele, ele teria morrido. Um complemento o outro. Ele teria morrido, ele falou.
Então eu fiz ali, eu comandei o pouso, e ele ficou no comando do avião. Legal. Tem eu, inclusive, lá do lado do um aviãozinho, um curisco vermelho, no Facebook. Então Deus, eu não saio de casa sem orar, sem entregar minha vida a Deus e da minha família e dos meus negócios, do ganha-pão nosso, né? E à noite da mesma forma, não vou dormir sem agradecer novamente, isso é todo santo dia. Mais agradece o que pede, né? Mais agradeço que peço. E esse é o devocional, né? Porque a gente começa o dia na graça dele, né? É por misericórdia dele que a gente acordou. Então, que é merecido agradecer e para que ele permaneça o dia todo e ao findar do dia, da noite, agradecer por estarmos vivos, né? Então, isso é reconhecimento. Né? E abraço, quer mandar abraços aí? Não, um abraço para os amigos, né? Porque a lista é grande, né? Os amigos, né? Para minha família. Quer falar? Pode falar. O Breno, seu filho. O Breno, meu filho, que é uma pessoa que me ajuda muito. Ele aprendeu muito comigo, mas hoje eu aprendo mais com ele do que inverteu, né? Hoje eu até aprendo muito mais com ele. A minha filha, que ela é de uma personalidade forte e ajuda a tocar o Diário de Minas, né? A minha filha Bárbara, né? A Regina, minha esposa também, que ajuda também a tocar os projetos, os nossos negócios. Junta, né? Então, né? Toda junta. Sabe que não é fácil, né? A família nos negócios. Mas a família unida permanece unida, mesmo. Mas permanece unida, mesmo com os conflitos. Mas os conflitos fazem crescer. Não atrapalham. A discussão surge a luz. Surge a luz. Muito bom. Olha, espero que você aí que acompanhou, está acompanhando, né? Tem encontrado aqui informações valiosas para poder ajudar na sua jornada. Porque às vezes você fica questionando, será que faltou sorte? Será que eu ainda não alcancei aquilo que eu estou desejando? Será que falta sorte? Não, eu não acredito nisso. É esforço, é empenho mesmo. A sorte, ela vem por consequência, né? Então, preciso do agir, preciso da sua atitude. E é isso mesmo. Se a gente soubesse que tudo daria certo, a gente ia direto ao ponto. Mas não a gente não tem a certeza. A gente só carrega aquilo que a gente tem como vontade no coração. E, a partir disso, que você arregaça as mangas e vai à luta. Como aqui a gente ouviu a história, né, do nosso convidado, que ele saiu lá da cidade de Turmalina, chegou a Belo Horizonte de carona, né? Então, é isso. Fica aí como inspiração para você. Se seu negócio ainda não decolou, não esmoreça, não se entristeça, pelo contrário, né? Busque na sua fé, busque na sua vontade, que uma hora você vai chegar lá. Persistência. Perseverar. Perseverança. Sempre. Exato. Nunca desistir. Nunca desistir. Isso aí. E não ouviram? 10 vão falar para você desistir e um vai falar para você não desistir. Verdade. Escute um. É verdade. Eu acho também aquela coisa de ouvir o coração, né? Porque às vezes a gente tem tanta vontade de fazer algo, aquilo fica tão latente ali no seu coração, a pessoa vem e fala, não, isso não vai dar certo, e que não sei o quê, e tal. Mas assim, aquilo não faz você mudar de ideia. Não. Medo, isso é normal, né? Mas se essa vontade está aí no seu coração, você pode ter certeza. Mas geralmente quando as pessoas falam que não vai dar certo, porque elas acham que vai dar certo. Mas os planos... Os planos nossos nem sempre são os nossos planos. Exato. Nem sempre acontece. Mas se você teme alguma coisa, entrega esse temor a Deus, né? E torne seu coração pacífico, né? E busca uma solução. A providência divina. A providência divina. E ela vem. É a sabedoria suprema de Deus de governar todas as coisas e pessoas. Isso, e ela vem sempre. Na minha vida tem sido assim, graças a Deus. Amém. Muito obrigado, Soelso. Muito obrigado mesmo aí pela presença. Muito bom, muito obrigado a todos os ouvintes aí. Né? Foi muito bom estar com você. Qualquer coisa, né, nos acompanhe. Qual que é seu Facebook? Porque aí agora muita gente tem curiosidade de ver agora para ver a foto lá. O meu Facebook é Soelson, né? Soelson Araújo, né?
E o Instagram também, né? Arroba Sou Elcio Barbosa, junto, né? Beleza, todo mundo seguindo então, hein? Seguindo lá, vendo as fotos, né? Matando a curiosidade. Muito bem, se você gostou de ouvir aqui o Podclips, compartilha, incentiva outras pessoas a assistirem e querendo ser o próximo convidado, também fique à vontade, manda uma mensagem pra gente dizendo, eu quero participar, vai ser uma honra a gente receber você aqui. E se inscrever é muito importante pra gente continuar com esse projeto, né? Então a gente precisa também que inscreva, comente, curta. Tamo junto. Exato. A gente encerra então agradecendo mais uma vez aqui a Notável Contabilidade, ok? Não se esqueça, @zain_contabilidade ou você pode ligar 31 98 884 7074. E assim a gente encerra mais um Podclips. Muito obrigada. Quer ficar assim? Fale com o Zain. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.